É mesmo esse o preço? Há preços tão bons que não dá para acreditar. Monitor Bank de 19 polegadas por apenas 299 €. Vobis, informática para todos, tudo para informática. Jornal de Sábado, com Ana Lourenço e João Adelino Faria. Boa noite. José Sócrates quer marcar o referendo europeu para o mesmo dia das autárquicas e vai permitir a comercialização de medicamentos fora das farmácias. O primeiro discurso de José Sócrates como primeiro-ministro serviu para anunciar as primeiras medidas do novo governo. O primeiro chefe de governo socialista com maioria absoluta no Parlamento não quer perder tempo. A alteração à política do medicamento é a primeira receita de José Sócrates. Não há nenhuma boa razão que impeça que os medicamentos de venda livre, aqueles que não estão sujeitos à receita médica, possam ser adquiridos em qualquer estabelecimento, mesmo que não numa farmácia, desde que reúnam as condições técnicas exigíveis de qualidade e de segurança, nomeadamente o controle técnico por um farmacêutico. O ano político é complicado. Sócrates não tem medo e propõe a realização do referendo sobre a Constituição Europeia já em outubro. Num curto espaço de tempo, deveremos fazer eleições autárquicas, presidenciais e temos ainda 2 referendos no horizonte. Penso que podemos e devemos minimizar os custos desta sucessão de consultas populares. Nenhuma razão política séria impede que o referendo sobre o Tratado Constitucional Europeu seja realizado em conjunto com as eleições autárquicas, favorecendo desta forma a participação cívica e confiando, como devemos confiar, na capacidade política dos portugueses. Num discurso virado para a tecnologia, mas também para o combate à desigualdade, o novo Primeiro-Ministro aponta metas políticas para a legislatura. 3 prioridades, 3 grandes prioridades. A primeira é vencer os fatores estruturais que condicionam o nosso desenvolvimento. A segunda, recuperar o crescimento económico e combater o desemprego. A terceira, reduzir decisivamente as desigualdades sociais e os níveis de pobreza em Portugal. Um Portugal virado para dentro, mas também para fora. Em matéria de política externa, o 17º Governo Constitucional promete manter uma forte relação com os Estados Unidos de George Bush. O 17º Governo Constitucional assegurará a presença atuante e empenhada de Portugal na NATO e a continuação e aprofundamento das nossas relações de amizade e cooperação recíproca com os Estados Unidos da América. Sócrates quer acordar o país e para isso promete cumprir o programa que apresentou aos portugueses. A Ordem dos Farmacêuticos e a Associação Nacional de Farmácias estão contra a venda de medicamentos em superfícies comerciais. Os farmacêuticos dizem que pode estar em causa a saúde dos consumidores. De todas as prioridades para a área da saúde, os farmacêuticos estranham que José Sócrates tenha elegido esta como prioritária. Vender medicamentos livres de receita médica em superfícies comerciais não só não traz vantagens, como pode ser perigoso. Existem hoje em dia estudos epidemiológicos que evidenciam o aumento de patologias crónicas e agudas decorrentes do uso abusivo ou excessivo do medicamento não sujeito à receita médica. Como eu referi, estes medicamentos têm uma margem terapêutica, têm uma toxicidade. Contra está também a Associação Nacional de Farmácias. Em comunicado lembra que os medicamentos não são bens de consumo corrente e que a promoção desse consumo só prejudica. Está provado o perigo do uso indiscriminado de medicamentos, diz a Associação, que cita um estudo inglês onde o acesso simples a medicamentos em hipermercados está relacionado com a sua utilização para cometer suicídios. Por fim, a Associação Nacional de Farmácias classifica de precipitado o anúncio de José Sócrates, que só pode ser entendido como uma cilada aos farmacêuticos para os utilizar como uma cortina de fumo. A Apifarma diz que para já vai esperar para saber mais detalhes, garantindo, no entanto, que as suas empresas estarão onde estiver o mercado. Um mercado que se encontra para já dividido. Medicamentos são sempre medicamentos, quer dizer, pelo menos na farmácia nós temos alguém que nos possa aconselhar, não é? Penso eu. Desde que sejam bem controlados, penso que sim. Seria complicado quando entraria num supermercado, qualquer pessoa poderia adquirir, até uma pessoa idosa, inadvertidamente comprar um medicamento que não seria o adequado para aquilo que necessitava. Na farmácia sempre podemos pedir uma opinião ao farmacêutico. Pronto, vimos mais descansado. É uma forma também de facilitar a venda ao público, o acesso ao público.
Nos Estados Unidos e em Inglaterra, estes medicamentos já são vendidos em superfícies comerciais. Falta saber se José Sócrates vai conseguir convencer os farmacêuticos portugueses. O Presidente da República comentou hoje, pela primeira vez, os resultados das legislativas de fevereiro. Jorge Sampaio considera que os eleitores responderam de forma inequívoca à decisão de convocar eleições antecipadas. Na cerimónia de tomada de posse do novo governo, Sampaio deu conselhos a José Sócrates e deixou palavras de apreço para Santana Lopes. Até hoje, o Presidente ainda não tinha comentado o resultado das eleições. Jorge Sampaio encontra nos números apurados uma resposta inequívoca à decisão de convocar eleições antecipadas. Os cidadãos, com o seu voto, responderam de forma clara à minha interpretação da função presidencial e ao modo como entendo exercer os meus poderes, aliando o respeito pela Constituição ao respeito pela vontade dos nossos concidadãos. Na hora da despedida de Santana Lopes, o Presidente lembra que em democracia não há lugar para ajustes de contas. Quem ganha tem novas responsabilidades, quem perde merece respeito. Essa alternância, por assim dizer, tranquila, é uma vitória inegável da República e da democracia, que dignifica os vencedores sem menosprezar os vencidos, que em democracia não há bodes expiatórios. Sobretudo quando a sua ação, e no momento em que cessam funções, impõe-se reconhecê-lo, sempre foi acompanhada pela preocupação de servir o bem público. Para José Sócrates fica um aviso: esta não é hora de indecisões e fraquezas. É tempo para agir e decidir com rigor e determinação. O mandato expresso nas eleições de 20 de fevereiro não deixa qualquer lugar, nem para adiamentos, nem para indecisões do Estado, e, muito menos, para constantes e repentinas oscilações que revelam fraqueza aí onde é necessária a maior determinação. Sampaio lembra que a maioria absoluta mostra a confiança dos portugueses nos políticos e, por isso, aponta o melhor caminho para as futuras políticas. Adequado rigor financeiro, que impõe exigente e rápida qualificação das pessoas, acelerado aumento da competitividade, uns e outros em indispensável articulação com a melhoria da solidariedade e da coesão sociais. Passavam poucos minutos das 11h30 da manhã quando o Presidente da República deu posse ao novo governo socialista. Um governo que tem apenas 6 mulheres, um número que causou mal-estar no PS. Na tomada de posse, futuras secretárias de Estado e uma ex-ministra admitiram que há déficit de participação feminina no governo. 2 ministras em 16. Uma média muito baixa num partido que tem feito da paridade entre mulheres e homens uma meta a prazo. Por acaso há poucas, reparei que só há 2. Também no anterior governo havia 3, não é? Diminuiu um bocadinho. Realmente é uma diminuição de 3 para 2 é de 50%. Bem, vamos lá ver, eu acho que as pessoas não se medem tanto por ser mulheres ou homens. Há um número reduzido de mulheres, efetivamente, mas com certeza que os critérios que estiveram na base da constituição deste governo, quer na escolha dos ministros, quer dos secretários de Estado, são critérios válidos. Eu julgo que o que faz falta ainda é um conjunto de mulheres que aliem competência profissional que existe, a competência política. Com esta abertura que o partido teve relativamente à participação feminina, nomeadamente nos lugares de deputados, eu julgo que dentro de muito pouco tempo teremos mulheres que consigam aliar as duas coisas. Tem pena que isso, enfim, que não haja de facto uma porcentagem maior de mulheres. O que é que terá acontecido? Porque parece que o secretário-geral pensa que falta algum déficit de competência aliado à competência política. Espero que não seja essa a interpretação, porque de facto não falta. Só que é precisamente isso que se tem de corrigir. A tendência natural é para homens convidarem homens. É uma nota que deixo, mas não é a essência do meu comentário sobre o governo. Acho que este governo é um bom governo e espero que tenha sucesso. O tema promete no PS. Há muitas mulheres do partido que estão zangadas com José Sócrates. Freitas do Amaral garante que nunca fez comparações entre Hitler e o presidente George W. Bush. O chefe da diplomacia portuguesa diz que o tempo das críticas aos Estados Unidos já passou, agora há que seguir a política externa definida no programa do governo. O título fez manchete na imprensa, mas Freitas do Amaral garante que nunca comparou George Bush a Adolf Hitler. O chefe da diplomacia portuguesa acredita que não haverá problemas com os Estados Unidos, porque afinal, outros que pensam como ele já parecem estar de boas relações com o presidente norte-americano.
Eu não sei se ficaram magoados na altura. Agora, quando vejo o presidente Bush vir à Europa cumprimentar e ser fotografado a sorrir-se com o presidente Chirac e com o chanceler Schröder, eu acho que o mais importante já está feito. A página foi voltada. Já estamos noutro capítulo. Não é necessário então compará-lo com Hitler neste momento? Eu nunca comparei, foi um erro de um jornal português que fez esse título. Eu nunca fiz isso, nunca fiz essa comparação. 8 dias depois mandei uma carta a desmentir, mas infelizmente as pessoas fixam mais os títulos do que as cartas de desmentido. Pragmático e avessa à polémica, Freitas diz que a política externa portuguesa está definida no programa do Governo e são essas linhas gerais reafirmadas por José Sócrates que o Ministro pretende seguir. O Sr. Primeiro-Ministro já disse o essencial na matéria, que de resto já constava do programa eleitoral do PS, portanto não há nenhuma novidade. Estás alma e coração com isso? As prioridades da política externa portuguesa dos últimos 30 anos estão definidas. Integração europeia, relações transatlânticas e países lusófonos. O cumprimento a Paulo Portas marcou a cerimónia da tomada de posse. Foi a primeira vez que se encontraram depois do episódio do envio da fotografia de Freitas para a sede do PS. Um momento rápido, frio, mas educado. O Dr. Paulo Portas muito civilizadamente cumprimentou-me e desejou-me felicidades. Eu cumprimentei-o e agradeci. E obviamente não falámos da questão do retrato. As posições que assumiu no passado prometem assombrar o mandato do novo chefe da diplomacia portuguesa. O pai de José Sócrates espera que o filho consiga conciliar o crescimento económico com as questões sociais e o combate à pobreza. Pinto de Sousa era hoje um homem emocionado, mas não deixou de criticar o tom elitista desta cerimónia de tomada de posse. Pinto de Sousa diz que não acredita ter sido de Sócrates a decisão de se fazer uma cerimónia nestes moldes, que considera elitista, e lamenta não ter podido estar mais próximo do filho. Considero que é talvez um gesto elitista de que eu me permito discordar, porque estas cerimónias sempre foram abertas ao público e acho que o povo português que deu a confiança de uma votação maciça realmente deste governo, que merecia estar presente também, não é? Portanto, pessoalmente, eu creio que não foi. Eu creio que isto envolve